se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. E se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. Han pasado 2 años, te sigo pensando en todos mis sentidos. Antes eran tus ojos. Os piores chá revelação. A ideia dessa revelação é que o pai batesse na bola com o taco e revelasse uma fumaça com a cor do gênero. Só que ele era bem ruim e a bola acabou acertando a cara do sogro. Essa mulher resolveu segurar o seu cachorro durante a revelação do seu bebê. Só que ela se empolgou demais descobrindo que seria uma menina e jogou o cachorro pro ar. Ele tá bem, eu acho. Já essa mulher tava levando o balão que ia ser estourado durante a festa. Só que o seu primeiro filho queria muito saber qual seria o gênero do seu irmão e estourou bem antes da hora. Já esse cachorro cagou pro chá revelação, literalmente. Só que acabou assustando com o som do canhão. Os piores chá revelação. A ideia dessa revelação é que o pai batesse na bola com o taco e revelasse uma fumaça com a cor do gênero. Só que ele era bem ruim e a bola acabou acertando a cara do sogro. Essa mulher resolveu segurar o seu cachorro durante a revelação do seu bebê. Só que ela se empolgou demais descobrindo que seria uma menina e jogou o cachorro pro ar. Ele tá bem, eu acho. Já essa mulher tava levando o balão que ia ser estourado durante a festa. Só que o seu primeiro filho queria muito saber qual seria o gênero do seu irmão e estourou bem antes da hora. Já esse cachorro cagou pro chá revelação, literalmente. Só que acabou assustando com o som do canhão. Algunas cosas que no me creía capaz. Nunca di tanta importancia cuando hablaban los demás. Me entregué a vivir. Ele imprimiu uma cópia da sua cara, mas isso salvou a sua vida. O Marcos estava na faculdade e trabalhava numa empresa. E quando chegou no trabalho um dia, encontrou vários policiais. Foi quando o seu chefe falou que alguém tinha roubado 10 mil dólares que ele tinha escondido no escritório. E que as únicas pessoas que tinham acesso ao escritório eram ele e o seu colega Lucas. Mas o chefe tinha certeza que não tinha sido o Lucas, porque eles eram amigos de infância. O chefe sabia que tinham entrado lá às 10h30 por causa do sensor de movimento. E apesar de o Marcos estar na biblioteca nesse horário, ele não tinha como provar. Só que na hora que a polícia ia levar ele pro interrogatório, ele lembrou de uma coisa e pediu pra polícia ir com ele pra biblioteca. Foi quando ele mostrou a impressora e que tinha uma impressão feita na conta dele bem na hora do roubo e clicou no arquivo, mostrando que era uma exata cópia da sua cara que ele tinha feito pra zoar com os amigos, provando assim a sua inocência. Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o Lanche Real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o Lanche Real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Essa pessoa comprou batata frita congelada e uma veio do tamanho do
pacote, uma banana do tamanho do antebraço da pessoa, um pão do McDonald's cheio de gergelim. Essa pessoa achou uma esfera de Cheetos gigante. Quando quebraram um ovo, sai um ovo menorzinho de dentro dele, um Doritos gigante que não é do formato de triângulo, um Skittles feito de mini Skittles de todos os sabores, esse morango mutante. Essa pessoa pediu pro fast food colocar o máximo de molho que desse. E o resultado foi esse. Boatos de que se você se inscrever também vai ganhar na loteria das comidas. O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido. E apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito e inclusive estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido. E apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito e inclusive estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. Pessoas que só tinham um trabalho e conseguiram errar. Pediram uma pizza de pepperoni. Veio um pepperoni na pizza. Esse hambúrguer, o biscoito da sorte diz: o trabalho tá bem feito. No papel, fora do biscoito, uma batata inteira dentro do pacote de salgadinho. Como o armário da escola dessa pessoa, meu cachorro, o cachorro, essa bola da sapinha, mochila do Batman e o lindo banheiro dessa escola. Pessoas que só tinham um trabalho e conseguiram errar. Pediram uma pizza de pepperoni. Veio um pepperoni na pizza. Esse hambúrguer, o biscoito da sorte diz: o trabalho tá bem feito. No papel, fora do biscoito, uma batata inteira dentro do pacote de salgadinho. Como o armário da escola dessa pessoa, meu cachorro, o cachorro, essa bola da sapinha, mochila do Batman e o lindo banheiro dessa escola. É por isso que a Torre de Pisa nunca vai cair. A Torre de Pisa começou a entortar em 1178, logo que começou a ser construída. E isso acontece porque construíram ela num solo que tem uma mistura instável de argila e areia, que não aguenta o seu peso de mais de 14.000 toneladas. A inclinação da torre foi piorando, até chegar em um ângulo de 5,5 graus em 1990. Por isso, o governo italiano fez um projeto para estabilizar ela em 2001, em que os engenheiros reforçaram a base, usando pesos e escavando em lugares estratégicos. E assim, eles conseguiram diminuir a inclinação dela em quase 4 centímetros. E por isso, apesar de o terreno ser instável e até ter derrubado outros prédios no lugar, os cientistas dizem que ela vai ficar em pé por pelo menos mais 200 anos. E se todas as pessoas pulassem ao mesmo tempo, quanta destruição isso causaria? Isso seria bem difícil, porque cada pessoa estaria num fuso horário diferente. Mas supondo que a gente conseguiria, se cada pessoa ficasse em média 1 segundo no ar, nesse segundo a Terra ficaria mais leve em 316 milhões de toneladas, que é o peso de todas as pessoas juntas. E aí essas 316 milhões de toneladas cairiam de volta juntas na Terra. Quanto isso movimentaria o planeta? Em 2011 teve um terremoto de 8,9 de magnitude no Japão. E ele foi tão forte que a partir desse dia, os dias na Terra ficaram mais curtos, por 1,8 microsegundos. E por isso, se todas as 8 bilhões de pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo, a Terra se moveria menos que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Ou seja, não aconteceria nada. Pérolas de cachorros. Essa mulher resolveu testar o que o seu cachorro faria se invadissem a sua casa. E o resultado... Esse bicho veio do lobo. Caiu! Pega ele! Pega! Caiu! Pega! O dono pegou esses dois aqui namorando. Agora eu vi.
agora eu vi. Que amizade é essa, rapaz? Esse aqui sou eu quando querem pegar minha comida. Esse aqui caiu em cima do outro cachorro. Por fim, um cachorro ciumento. Quero meu marido de volta. Dá meu marido. Dá meu marido. É meu, não é teu. É meu marido. Dá. Eu vou melhorar sua infância. Sabe o começo de Shrek 2 em que bate uma onda na praia e aparece essa sereia que beija o Shrek? Ela tem cauda verde e cabelo vermelho. É obviamente a Ariel. Só que no fim dessa cena, a Fiona ciumenta joga ela de volta no mar. E ela aparentemente é devorada por um tubarão. Mas será mesmo? O filme da Pequena Sereia da Disney começa com a Ariel sendo perseguida por um tubarão. Exatamente como na cena de Shrek. E se esse for o mesmo tubarão? E o começo do filme da Ariel é na verdade uma continuação de Shrek. A parte boa é que ela conseguiu escapar do tubarão. Independente do que aconteça, nunca durma em um aeroporto. Porque se você for pro aeroporto de Orlando, vai encontrar esse homem dormindo lá 7 dias por semana e 24 horas por dia. O nome dele é James e ele era professor de basquete em uma escola. E tava acompanhando seu time em um jogo em outro estado. Só que durante a viagem, ele tava muito cansado. E resolveu tirar um cochilo no chão do aeroporto. Só que essa soneca virou um sono de 35 horas. O time dele embarcou e ganhou o jogo. Tudo isso enquanto ele dormia. E quando eles voltaram, acharam ele ainda dormindo. E quando ele acordou, o James achou que tinha dormido só 1 hora e que o avião ia decolar logo logo. Eles então explicaram o que aconteceu e ele ficou extremamente chocado. E essa história ficou tão famosa que fizeram essa escultura inspirada nela, bem no lugar onde ele supostamente dormiu 35 horas. Essa escultura chama O Viajante e tá no aeroporto há mais de 40 anos.